Queridos irmãos e irmãs, sempre que nós escutamos um relato dos milagres de Jesus, depois de uma leitura, de uma escuta superficial, que fala apenas do fato extraordinário, a gente começa a perceber outros detalhes e aqui saltam à vista dois detalhes muito importantes. Primeiro, esse milagre que surge da compaixão e da misericórdia de Cristo. Ele não realiza o milagre como um espetáculo, como uma forma de se autopromover, mas sempre partindo de um movimento de compaixão. Quer dizer, o que quer dizer compaixão? Quer dizer sentir junto. O Cristo sente junto, entra numa sintonia, entra numa empatia com a pessoa que sofre, não é indiferente a quem sofre. E primeiro movimento dessa compaixão é aquela palavra de consolo: não chores. Aqui abre o coração dessa viúva para a esperança. Imaginem o estado desesperador de uma viúva que perde o único filho, a pessoa que fica inteiramente sozinha, solitária na vida, desamparada. Então, Jesus abre esse coração para a esperança. Depois vem esse segundo detalhe que não deve passar desapercebido. Todas as pessoas, profetas, milagreiros, pessoas que realizavam atos extraordinários, faziam isso depois de uma oração, depois de um pedido a Deus, às vezes depois de invocar, ou junto com a invocação de um nome de algum grande profeta, como os judeus, quando faziam as suas orações, seus exorcismos, diziam em nome de Moisés, em nome de Elias, sempre invocavam alguma grande figura da sua fé. E aqui a gente observa essa grande diferença. Jesus não reza antes de realizar um milagre, não pede nada para Deus, não invoca nenhuma figura importante. Pelo contrário, realiza o milagre com o seu próprio eu, com a sua própria palavra. E isso é uma das coisas que mais chama a atenção na atividade milagreira, por assim dizer, de Jesus. O poder sai de dentro dele. Jovem, eu te ordeno, levanta-te. A única vez que a gente vê Jesus fazendo alguma oração antes de um milagre é aquela antes da ressurreição de Lázaro. Mas Jesus não pede ao Pai nenhum milagre, ele agradece ao Pai. Pai, eu te agradeço. Assim como antes da multiplicação dos pães, Jesus não faz nenhum pedido, nenhuma oração, ele toma os pães, 5 pães e 2 peixes, e bendiz a Deus, dá graças, agradece. Então, essa é uma característica muito própria
de Jesus que a gente não encontra em nenhum relato de milagre, nem antes nem depois dele. Essa força própria, essa autoridade própria pela qual ele realiza o prodígio. E assim Jesus nos manifesta que ele é realmente o Emanuel, ou seja, o Deus conosco, previsto pelos profetas. Jesus, como a gente escutou na primeira leitura, entregou à sua igreja tudo aquilo que é próprio dele, e os prodígios e maravilhas dele, toda a atividade dele na sua vida pública, ele transfere para a igreja, e transfere distribuindo para os membros da igreja os seus dons, os seus carismas, toda a sua atividade. Então, alguns recebem o carisma do governo, outros recebem o carisma do ensino, outros recebem o carisma da cura. Enfim, tantos carismas e tantos dons que estão presentes até hoje na vida da igreja e no meio de todos nós. Mas São Paulo, e aqui um pouco adiantando o que vai ser a leitura de amanhã, que é uma continuação da de hoje, quando São Paulo diz: procurem os bens mais elevados, e começa a falar do amor, porque o amor é o centro de tudo. E aqui a gente volta para Jesus. Como é que começa o movimento do milagre? Começa com o amor. Jesus que sente compaixão, esse amor que diante do mundo onde reina o pecado e a morte, ele se manifesta sob a forma da misericórdia, da compaixão. Então, é justamente por causa desse amor misericordioso que se desprendem todos os dons, todos os carismas que brotam de dentro do coração de Cristo, que se espalham por toda a igreja. Então, sempre que todos nós, membros da igreja, realizamos a nossa tarefa, humilde ou vistosa que seja, ela sempre brota da mesma fonte, desse coração que é cheio, transbordante de amor, desse coração que é cheio e transbordante de misericórdia. Peçamos a graça nessa Eucaristia de também nós transbordarmos desse amor misericordioso de Cristo para realizarmos as obras que Ele já dispôs para cada um de nós e realizemos para o engrandecimento do Seu reino.